Bom, estamos a uma semana exatamente da eleição nos Estados Unidos, mas cerca de 63 milhões de americanos já votaram de forma antecipada. Isso é uma enormidade, isso nunca havia acontecido. E a gente tem muitas perguntas, viu, Barão, sobre essa votação antecipada. A primeira é, o que é que tem motivado esse movimento inédito? É a Covid? É o desejo de votar em Trump? É o desejo de votar em Biden? Qual que é o grande motor dessas filas que tem se formado aí nos Estados Unidos? Bom dia, Megali, Bom dia. Sheila, Carla, todo mundo no Brasil. Pode acrescentar aí esse número, 65 milhões de americanos já votaram de forma antecipada. É um número Uau. inédito aqui na corrida presidencial dos Estados Unidos. Já bateu quem votou antecipado em 2016, há 9 dias, né? Então 2 dias atrás. É um misto de tudo isso que você falou, Megali, porque alguns estados, eles liberam na internet, são 19 estados que liberam na internet as pessoas que já votaram de qual partido. Quando você pede uma cédula eleitoral, quando você pede para votar, em alguns estados você fala, olha, eu sou democrata, eu sou republicano, eu não sou nenhum dos dois, né? Eu sou independente. Então o que temos até agora? Dos 65 milhões de votos, nesses 19 estados, 14,6 milhões são democratas, contra 8,5 milhões republicanos dos que já votaram, ou seja, a maioria que já votou nesses 19 estados é formada por democratas. Agora, não significa que lá na frente, né, os republicanos não vão votar mais, ou mesmo que eles não recebam votos de quem não é nenhum dos dois, por exemplo, quem é independente. Mas, de qualquer forma, há sim uma busca maior agora dos que estão votando no candidato Joe Biden, nesse começo antecipado de eleição. Mas ainda tem muito tempo para a eleição, vai até semana que vem, há uma expectativa que os republicanos votem mais a partir da semana que vem, mas enfim, Megali, de qualquer forma, é um misto de tudo isso que você falou, nessa busca impressionante que a gente está acompanhando até agora no país. Agora, esses votos, eles vão repousar lá até o dia da eleição e só depois serão contados. Eles não podem ser contados antecipadamente, né, Barão? Exatamente, só a partir do dia 3 de novembro é que começam a ser contados esses votos. Megali, é aquela velha história, né? Ninguém sabe quando a apuração vai terminar. É diferente do Brasil, tudo é diferente do Brasil, porque nem todos os votos têm o mesmo peso, dependendo do estado pode ter um peso maior do que outro, tanto é que os candidatos nessa reta final estão viajando especificamente para alguns estados onde os votos são mais importantes, onde há uma disputa maior nesse momento. Ontem, tanto Trump quanto Biden estavam na Pensilvânia, vão para a Flórida essa semana, vão para a Geórgia essa semana, que são os estados considerados chave. Eles não vêm aqui para Nova York nem a pau. Por quê? Aqui em Nova York já se sabe com certeza que os democratas vão ganhar. Mesma coisa na Califórnia. No Texas, pela primeira vez, há uma possibilidade, mesmo que remota, dos democratas ganharem. Mas, enfim, eles descartam esses estados e focam naqueles onde há uma possibilidade de um ou outro ganhar, porque a eleição está empatada. Então, não se sabe, por exemplo, Megali, quando vai ser encerrada a apuração. Afinal de contas, são muitos votos, a apuração é completamente diferente do Brasil e tem a famosa possibilidade de tudo terminar no tribunal. Bom, a indicação de Donald Trump para a Suprema Corte foi aprovada pelo Senado, portanto, caso essa eleição termine no Supremo, o Trump teria uma larga maioria, né, Barão? Megali, foi uma correria como nunca se viu na história dos Estados Unidos. A Amy Coney Barrett foi aprovada ontem no Senado, 1 hora depois eu estava jurando ali a Constituição, a Bíblia, na Casa Branca, numa cerimônia que foi realizada com a presença do presidente Donald Trump, e ela é a nova juíza da Suprema Corte Americana. Isso dá uma vantagem de 6-3, 6 votos a 3, para os conservadores. São 6 que foram indicados por presidentes republicanos contra 3 que foram indicados ministros do Supremo, vai fazer a comparação, que foram indicados por por presidentes democratas. Ou seja, tem uma ampla vantagem, na teoria, para o presidente Donald Trump, caso ele decida judicializar, queira levar para a justiça uma decisão que ele não gostar da eleição presidencial, caso o Biden vença. O que se diz por aqui? Que se houver uma larga vantagem na apuração, se o Biden ganhar disparado, o Trump não teria como levar isso para a justiça. Agora, se o Biden ganhar por uma pequena margem, como nós já vimos no passado isso acontecer, aí sim Donald Trump poderia levar o caso
para a justiça americana. O Biden, por outro lado, diz que se for eleito presidente, vai mudar as leis, vai colocar mais ministros no Supremo Tribunal daqui, na Suprema Corte Americana, para justamente tentar dar uma equilibrada nessa balança. Enfim, são os dois lados da moeda, faltando uma semana para a eleição presidencial americana, Megali. Mas eu não acredito que essa vantagem vai fazer alguma diferença não, viu, Barão? Porque o juiz conservador costuma ser um constitucionalista, né? Um garantidor da Constituição. E o juiz mais liberal no sentido deles, né? O juiz mais progressista, ele é a favor do direito móvel, de que as leis têm que evoluir junto com a sociedade. Essa é uma discussão muito americana. O que não significa que esses juízes constitucionalistas necessariamente vão ficar a favor de Donald Trump numa disputa eleitoral, né? Numa decisão a respeito da disputa eleitoral, e muito menos que os progressistas, liberais, vão votar a favor de Joe Biden. Eu tenho a impressão que esses ministros não são ministros da Suprema Corte, né? São juízes do Supremo, mas só a nomenclatura é diferente, o sistema é o mesmo. Eles têm noção da própria responsabilidade, da própria independência, sabem que a partir do momento que são aprovados pelo Senado, não devem mais subserviência a presidente algum. A coisa tem funcionado assim aqui no Brasil, né? Quanto mais nos Estados Unidos, que os ministros são bem mais ciosos do seu papel. Mas tomara que a gente não chegue a esse ponto. Barão, bom trabalho para você, um beijo, até amanhã. Valeu, Megali. Uma semana para eleição, a gente continua acompanhando tudo de perto por aqui. Bom trabalho, Sheila, Carlinha, até mais tarde. Tem Band News Station às 11 da matina. Valeu. Valeu, Até mais, beijo.